Mas assim, mas voltando, o que a gente tem no Brasil hoje? Um país que o meio ambiente está sendo totalmente atacado, que a inflação a cada dia que sobe mais, falam em 10%, mas se for pegar a cesta básica é 30%, combustível já subiu muito mais, a economia já estão prevendo, a gente está aí há 40 anos quase sem crescer, os últimos 10 então não cresceu nada. E olha que interessante. A inflação recorde esse mês aí. Esse mês. E olha que interessante, o crescimento do Brasil, que foi quase nenhum nos últimos anos, 2/3 desse crescimento foi por conta do bônus demográfico, ou seja, a população cresceu, teve crescimento do PIB, normal, tem mais gente trabalhando, o negócio cresce. Isso vai acabar, porque a população vai parar de crescer. Então, vai começar a envelhecer. Vai começar a não só vai parar e pode ter o efeito contrário. Né? Então, a gente tinha que estar fazendo o quê? Aumentando a produtividade. Fazendo reforma administrativa, abrindo economia. Investindo em tecnologia. Investimento em tecnologia, deixando as pessoas terem um ambiente mais fácil para empreender. Isso não está acontecendo. Taxa de juros caindo. Isso não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. E não está nem no horizonte de acontecer. E não está nem no horizonte de acontecer. Com certeza, não aprovam as reformas necessárias. Como que vai melhorar a situação no país se não tem reforma tributária, não tem reforma administrativa? Por exemplo, reforma administrativa. Tem um negócio na Constituição que fala que os funcionários públicos podem ser avaliados. E em função da avaliação você pode desligá-los. Isso está um tempão e nunca foi regulamentado. Agora, como é que você pode ter em algum negócio alguém que permanece lá independente do que ele entrega? Não faz sentido. Isso daí é um incentivo gigante para eu ficar só mamando. É isso, são os incentivos. E o cara bom, o que o cara bom faz? Não ganha nada além do que deveria. Então, os caras bons ou se acomodam ou vai embora. É ruim até para ele, né? Porque ele é ruim para ele. Ele se estagna a falar, bom, se eu melhorar meu trabalho, eu não vou ganhar nada a mais. Eu não vou ser promovido. Pode ser até que eu corra algum risco por estar fazendo alguma coisa a mais. Então é melhor não fazer nada. Exato. Cara, é perverso. O sistema é perverso. Por isso que eu falo, tem que mudar essa porra. Por isso que, voltando lá, toda a história do Novo que eu comecei, por isso que estão as criancinhas no sinal jogando bola pra cima e vendendo chiclete. Apesar da gente pagar um monte de imposto, né? Trabalha isso, aquilo que eu sempre gosto de falar, 150 dias por ano para pagar imposto. É foda. Tu tem alguma chance de tu se candidatar? Eu tinha, lá atrás, o partido fez um convite, eu aceitei e depois eu voltei atrás, porque eu achei que o partido estava muito dividido. Assim, não dá para entrar numa guerra. Isso aí vai ser uma guerra. Assim, já durante 2018 já teve um monte de fake news e tudo, e assim, vai ter mais, agora vai ser uma guerra. Muito pior. Muito pior. Que agora todo mundo entendeu como é que funciona. Exatamente, vai ser pior. E assim, então você tem que partir, pelo menos dentro de casa, com a turma toda unida. Se não der para partir unido dentro de casa, inclusive porque é uma casa pequena ainda, aí não dá para ir. Por que o Novo não tem primárias? Não está previsto no estatuto. O que tem é a negócio da processo seletivo. Como é que são as primárias lá em tese? É o seguinte, hoje qualquer um pode se inscrever lá, tem algumas regras para você se inscrever, você pode se inscrever para ser candidato à presidência da República. Né? Óbvio que tem lá uns critérios, bom, o cara tem experiência, está alinhado com os princípios e valores do partido, algumas coisas assim. E aí tem uma convenção nacional que é formada por todos os diretórios do Novo pelo Brasil, que são 40 pessoas. E aí esses 40 é que votam, porque esses 40 é mais ou menos que nem o Congresso, esses 40 foram eleitos pelos diretórios municipais que foram eleitos pelos filiados, tá certo? Então esses 40 é que votam para eleger o cara. Confesso que eu não gosto muito desse sistema não, cara. Porque é a mesma coisa que a gente tem na política hoje em dia. Você tem um grupo de pessoas que mandam em tudo. Mas veja só. Mesmo que eles tenham uma representação democrática por terem sido eleitos por quem foi eleito, mas é a mesma coisa com a União Europeia hoje em dia. A União Europeia é o que quiser, um monte de burocrata que é eleito pelos burocratas que são eleitos pela população. E a União Europeia, ela cuida dos países europeus? Não, ela fode eles. Mas como é que eu acho que você faz? Assim, eu gosto da ideia de você ter algo representativo, porque não dá para sentar todo mundo numa mesa. Primeiro, nem todo mundo vai sentar. O outro risco que você tem, às vezes os que sentam são aqueles que têm interesses para puxar para si, não os outros. Então você tem aquela história que tem a minoria barulhenta, que é que tem interesse, a maioria silenciosa fica fora. Então eu gosto da ideia da democracia representativa. Agora, você tem que ter possibilidade muito fácil de trocar essas pessoas. Hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma democracia representativa, mas por tudo aquilo que a gente estava falando antes, trocar esses caras, substituí-los, é muito difícil, entendeu?
Por exemplo, eu gosto da ideia, por exemplo, da história do recall, que é o seguinte, o cara vai ser eleito. Você vai ser eleito, você se candidata, você se compromete. Eu quero fazer isso. Meia dúzia de coisas, tá certo? Então, primeiro eu já sei o que você pretende fazer, se vale a pena eu te dar meu voto ou não. E depois, na prática, eu vou ver se você está fazendo ou não. Se você descumpriu, eu deveria ter o direito de dizer o seguinte, vamos chamar um negócio popular e, Monark, você fez 6 coisas aqui, fez nada. Seu mandato vai encerrar mês que vem. Você já